O episódio começa com Ira indo até a Fifi, determinada a exigir explicações sobre o que aconteceu no passado. Ao chegar diante dela, Ira reproduziu a gravação de voz como prova. Desesperada para pegar o telefone, a Fifi se desequilibrou, caiu e perdeu a consciência. Vendo que ela havia desmaiado, Ira correu para ajudá-la, tentando acordá-la, mas sem sucesso. Em pânico, ela gritou por socorro. Enquanto isso, o sultão estava na entrada da mansão, instruindo os guardas a levarem os remédios. Orhun e Daphne também haviam chegado. A mãe de Orhun se dirigiu a ele, mas o sultão estava com uma leve dor de cabeça e apenas reforçou que todos deveriam tomar os remédios. No momento em que Ira gritou por ajuda, Orhun escutou a voz dela e subiu rapidamente as escadas com Daphne. Ele verificou o estado de Afife e ordenou que chamassem uma ambulância. Pouco depois, Afife foi levada ao hospital. Durante os exames, os médicos questionaram Orhun sobre há quanto tempo aquela dor de cabeça persistia. O sultão admitiu que já fazia um bom tempo e que, recentemente, havia aumentado a ingestão de analgésicos. Orhun ficou furioso e gritou: "Por que não me contou antes?" O sultão explicou que Afife havia pedido para manter segredo, mas Orhun não aceitou a justificativa e o expulsou do hospital, mandando-o de volta para a mansão. Daphne percebeu a irritação de Orhun e tentou acalmá-lo. "Afife vai se recuperar", disse ela. Orhun concordou que a mãe era forte, mas o que o deixava indignado era o fato de ela esconder algo tão sério. Nesse instante, o médico saiu da sala. Orhun, ansioso, perguntou sobre o estado da mãe. O médico explicou que os exames haviam sido concluídos e que a partir de agora ele acompanharia todo o processo. "Vamos para o meu quarto conversar", disse o médico. Enquanto isso, na mansão, Ira recebeu uma ligação de Feriha, que perguntou se ela havia escutado a gravação de voz. Ira confirmou e revelou que Afife havia planejado tudo aquilo e que Orhun não tinha culpa de nada. Feriha ficou incrédula e questionou como aquilo era possível. Ira contou que foi confrontá-la, mas a situação saiu do controle e agora Afife estava hospitalizada. Feriha alertou que ela poderia estar fingindo para enganá-la. Ira, determinada, afirmou que revelaria toda a verdade, acontecesse o que acontecesse. Enquanto isso, Orhun, após conversar com o médico, foi até Daphne, visivelmente abatido. Percebendo sua tristeza, Daphne perguntou o que havia acontecido. Ele revelou que Afife tinha um tumor no cérebro, sabia disso, mas escondeu a doença e que foi esse o motivo do desmaio. Daphne ficou extremamente abalada ao ouvir aquilo. Ela pergunta o que acontecerá com ela agora. Orhun responde que será feita uma análise minuciosa. Daphne quer saber como será esse processo. Orhun explica que há o risco de o tumor crescer e que, se necessário, realizarão a cirurgia. Daphne se sente ainda mais angustiada com a situação. Enquanto isso, Ira aguarda a chegada deles à mansão. Como não chegam, ela decide procurar a sultana e pergunta sobre o estado de Afife. Todos aguardam notícias da sultana, mas Afife é uma mulher forte e assegura que irá se recuperar. Após conversar com Feriha, Ira suspeita que Afife tenha ficado doente apenas para ocultar a verdade. Por isso, está decidida a revelar todos os fatos. Enquanto isso, Daphne e Orhun aguardam Afife despertar. Zerrin se aproxima e questiona como Afife adoeceu tão repentinamente. Orhun explica que o problema já existia antes, mas sua mãe escondeu de todos. Zerrin comenta com Daphne que espera que Afife se recupere antes do casamento. Ao ouvir isso, Daphne se irrita com a irmã e responde que, se Afife melhorar, tudo estará resolvido. Orhun lembra Daphne de que ela tem uma audiência no tribunal e não pode se atrasar. Daphne diz que pode adiar, mas Orhun insiste que não há necessidade e que ela deve comparecer. Daphne afirma que retornará assim que terminar seus compromissos e sai. Naquele momento, Ira chega ao hospital. Ela pergunta a Orhun o que Afife lhe disse. Orhun revela que Afife tem um tumor cerebral. Ira, preocupada, diz que não pode haver erro e afirma que conversou com o médico. Orhun responde que novos exames serão feitos para a cirurgia. Ira fica em silêncio diante da situação. Mais tarde, ela se aproxima de Orhun, que está visivelmente abatido. Ele reflete, dizendo que apesar de sempre existirem barreiras entre ele e Afife, nunca conseguiram ter uma verdadeira relação de mãe e filho.
Mas desta vez, ele sente compaixão por ela e acredita que superarão essa fase juntos. Ira concorda e reforça que vencerão essa batalha. Nesse instante, o médico chega e informa a Orhun que ele pode visitar a Fifi. Ao entrar no quarto, Orhun questiona por que ela nunca lhe contou. O médico já lhe disse tudo. A Fifi responde que não queria preocupar ninguém. Orhun rebate. Sou seu filho, como pôde esconder isso de mim? Ele promete encontrar os melhores médicos para tratá-la e assegura que ela ficará bem. A Fifi segura a mão dele e diz: você é tudo para mim. Com emoção nos olhos, acrescenta: não consigo enfrentar isso sem você. Orhun diz para não falar com ele como se fosse uma despedida. Ira sai do quarto. Enquanto caminha, Ira relembra o que a Fifi fez com ela 6 anos atrás e murmura para si mesma: espero que você melhore, mas quero que preste contas de tudo isso. Naquela época, Orhun também foi até Ira. Ele pede que ela não se esforce tanto e volte para a mansão. Ira insiste para que ele fique. Orhun acaba concordando, pois deseja que ela permaneça ao seu lado. Mais tarde, Orhun pergunta a Ira sobre Sara. Ira responde que ela perguntou sobre ele pela manhã. Embora eu sempre pergunte sobre você, Sara diz que te ama muito, acrescenta. Orhun concorda e diz: nós dois a amamos muito. Ela disse que você partirá em breve, mas quero vê-la onde quer que vá. Ira assegura que, com certeza, eles ainda se encontrarão. O médico se aproxima de Orhun e informa que os resultados dos exames já saíram e que a Fifi Hanım passará por uma cirurgia. Orhun afirma que a Fifi Hanım é forte. Mais tarde, Ira pergunta a Orhun se ele pode comprar um café para ela. Naquele momento, Daphne também está presente. Ela questiona sobre o estado de Afif e, em seguida, se volta para Orhun. Deixe-me levá-lo para jantar. Ira incentiva. Vão, eu fico aqui. Depois que eles saem, Ira vai até o quarto de Afif. Olhando para ela, diz: sua doença não vai te livrar disso. Afif pede para que ela não continue. Ira, no entanto, afirma: Orhun descobrirá tudo. Acabou. Ele vai saber que Sara é sua filha. Afif arregala os olhos e pergunta: Sara é minha neta? Ira mantém um olhar firme. Isso nunca significou nada para você, mas não importa o que faça, todos os segredos virão à tona. Nesse instante, Orhun entra no quarto e com um olhar sério pergunta: que verdade é essa? Episódio 473. O episódio começa com Ira, Afif e Orhun no quarto de hospital de Afif. Orhun ouviu isso e se aproximou deles, questionando sobre o que estavam falando. Ira e Afif não sabiam como reagir diante daquela situação. Orhun, insistindo, perguntou novamente: o que você está escondendo de mim? Ira explicou que era um segredo que Afif Hanım estava guardando. Porém, nesse momento, a pressão arterial de Afif aumentou e ela começou a se sentir mal. Ao perceberem que ela estava adoecendo, Orhun e Ira chamaram imediatamente um médico. O médico logo chegou e os afastou. Nesse instante, Daphne se aproximou de Orhun e perguntou o que havia acontecido, pois ele estava bem quando saíram. Orhun, confuso, respondeu que também não sabia. Daphne observou que ele estava preocupado com sua mãe, mas não demonstrava. Orhun respondeu que sempre viu sua mãe como uma mulher forte. Nesse momento, o médico terminou o atendimento a Afif. Orhun perguntou sobre a condição dela. O médico respondeu que a pressão estava alta, mas não havia motivo para preocupação. Logo depois, Daphne se afastou e deixou Orhun e Ira conversando sozinhos. Ela perguntou a Ira o que estava conversando com Orhun antes de sua mãe adoecer. Ira revelou que estavam falando sobre Afif Hanım esconder sua doença. Orhun, pensativo, disse que sua mãe havia escondido muitas coisas dele, mas que isso era diferente. Ele sentiu que algo estava errado. Enquanto isso, Ira conversava com Sara para distrair Orhun. Sara disse a Ira para passar o recado a Orhun, dizendo que sua mãe melhorasse logo, pois ele sentia muito a falta dela. Ela também comentou que Orhun não deveria ficar triste e que quando ela chegasse, iriam caminhar juntos pelo jardim. Orhun, ao ouvir isso de Ira, mencionou que havia algo diferente em Sara, que estava muito bem e tinha muita sorte. Ira concordou, dizendo que eles tinham sorte. Orhun, surpreso com a afirmação, ouviu Ira dizer que Sara o amava, o que fazia com que ele fosse realmente sortudo.
Orhun, ao ouvir isso, disse que estava certo. Nesse instante, Daphne se aproximou e informou que não conseguiu resolver a situação pelo telefone e que precisava sair com urgência. Orhun a acompanhou até a porta. Mais tarde, Afif acordou, abrindo os olhos com dificuldade. Ela estava assustada, temendo que Hira contasse a verdade a Orhun. Ela pensou para si mesma que, se Orhun soubesse a verdade, ela não sentiria pena dele. Ela tentou pegar o telefone dele, mas não conseguiu e desmaiou. Orhun, por sua vez, estava sentado no corredor. Hira apareceu e trouxe café para ele, acompanhado de chocolate. Quando Hira vê isso, ela leva o café para Orhun, dizendo que espera que ele não interprete mal o chocolate. Ao ver o chocolate, Orhun começa a relembrar momentos com Hira. Hira se explica dizendo que, depois de lhe entregarem o café, também deram o chocolate a ela. Em seguida, Hira se senta ao lado de Orhun. O laço entre Hira e Orhun é muito forte. E por isso, não importa o que aconteça, eles jamais serão separados. Mas agora, a verdade precisava ser revelada. Orhun está bebendo seu café. Quando ela estava prestes a comer o chocolate, o médico se aproxima e diz que os níveis sanguíneos de sua mãe voltaram ao normal. Ele acrescenta: "Quero lhe dar uma boa notícia sobre a situação atual." Orhun pergunta se podem levá-la para casa. O médico responde que ela deve ficar aqui hoje e, após um exame detalhado, a cirurgia será realizada e ela poderá ir embora. Quando Hira ouve isso, ela diz a Orhun que está muito feliz. Daphne também costumava ser chamada de Orhun naquela época. Ele comenta que estava curioso para saber como Afif Hanım estava. Orhun está bem agora e diz que ficarão aqui hoje e voltarão para casa amanhã. Afif quer impedir Hira. A enfermeira se aproxima dele e pergunta como está, querendo saber sobre o estado de Afif. Afif pede para ele passar seu telefone para ela. A enfermeira diz: "Se precisar falar com alguém, podemos ligar para você." Afif responde que ela mesma cuidará disso. A enfermeira pega o telefone de Afif e o entrega a ela, mas o telefone está sem carga. Enquanto Afif pensa no que fazer, Hira entra no quarto. Hira pergunta a Afif: "Seus valores voltaram ao normal. Como você está? Você irá para casa amanhã?" Afif responde que não está se sentindo bem. Hira também diz que precisa fazê-la se sentir melhor. "A partir de agora, ninguém poderá me impedir." Orhun diz que aprenderá tudo. Afif lhe responde: "Mas estou doente. Você não percebe?" Hira diz a ele que Orhun não aprenderia agora, pois não é cruel como ela. "Esperarei você melhorar para que pague pelo que fez. Quando sair do hospital, Orhun saberá de tudo e irá embora." Orhun pensa consigo mesmo que nunca permitirá que ela faça isso. Mas, como está sem forças, ele adormece frequentemente. Hira olha para as fotos com Orhun enquanto está sentada no corredor. Depois, quando ela está prestes a guardá-las na carteira, ela vê a foto de Sahra e pensa consigo mesma: "Quando toda a verdade vier à tona, vocês se reunirão." Mais tarde, Orhun vai até o quarto de Hira. Orhun lhe diz que está indo para a mansão e que também a deixará lá. Sara deve ter sentido sua falta. Hira também menciona que será bom para ele. Eles então se olham nos olhos por um longo tempo. São eles os que mais sentem falta um do outro. E então, Hira pede desculpas a Orhun. Orhun também pergunta o motivo. Hira explica que foi injusta com ele até agora. Orhun pergunta: "Você disse a ele que nossos caminhos vão se separar?" Hira lhe responde que está na hora. Orhun confirma que ela está certa em seguir seu próprio caminho e vai olhar por Afif. Mais tarde, eles deixam o hospital. Nesse momento, a enfermeira vai até Afif. Afif lhe diz que a bateria de seu telefone acabou e pede o celular dela. Depois de atender o telefone, Afif liga para Sultan e diz para ele terminar com tudo imediatamente. Sultan pergunta o que está acontecendo. Afif pede para ele acabar com isso, mas ela não aguenta mais os efeitos das drogas e adormece. Sultan não entende nada do que Afif falou. Orhun e Hira chegam à mansão. Sara os recebe na porta. Sara fez uma flor de papel para Orhun. Ela lhe entrega e diz: "Fiz isso para você." Orhun responde que nunca havia visto flores tão bonitas antes. Sara diz que fez isso para que ele não ficasse triste. Enquanto conversam, Hira pensa consigo mesma que tudo será revelado em breve, se eles vão ficar juntos.
Depois, Hira leva Sara para casa. Orhun vai até o quarto de Hira para conversar com ela. Ele pergunta a Hira: "Quando você estava me olhando, parecia que queria dizer algo. Há algum problema?" Hira responde: "Há algo que quero te contar. Você é importante para o Sara, você é boa para ele, você merece tudo." Ele diz que tudo ficará bem de agora em diante. Orhun fica feliz ao ouvir isso. O episódio começa com Hira percebendo que foi injusto com Orhun até agora. Por isso, para corrigir isso, ele vai revelar que Sara é sua filha. Mas ele está aguardando a Fifi sair do hospital para contar isso a ela. Por isso, ele está tão impaciente. Quando Orhun chega até ele, ele pergunta se Hira tem algo para lhe contar. Hira também diz que você é muito importante para Sara. Orhun ficou muito contente com isso. Enquanto conversam, Orhun diz a Hira que esta é a primeira vez em muito tempo que o vê tão esperançoso e feliz. Hira também teve dificuldades com ele, mas isso é passado. No entanto, ele afirma que tudo ficará bem. Nesse instante, Sara ouviu a voz de Orhun, se aproximou dele e disse: "Tudo ficará bem. Minha mãe disse isso. Vamos, deixe-me mostrar as fotos que fiz. Isso vai te distrair." Orhun também pergunta se ele vai se distrair. Sara também diz que sua mãe sempre diz que sua cabeça ainda está em seu lugar, mas as coisas dentro dela estão se desfazendo. Orhun pede que ela vá e entra junto com Sara. Será muito bom para Orhun passar um tempo com Sara. Naquele momento, Sultan foi até o hospital para receber as instruções de Afife, pois não conseguia falar com ela pelo telefone. O sultão entrou no quarto de Afife e a acordou. Sultan falou com ela ao telefone. "Não sei que trabalho farei." Afife pediu para ele cuidar desse assunto, porém o sultão ainda estava confuso. Nesse instante, Afife adoece e a enfermeira chega, levando Sultan para fora. Mas Sultan queria entrar novamente para descobrir o que Afife queria. A enfermeira o viu e disse que ele não podia entrar ali. Mesmo ele explicando que precisava perguntar algo, a enfermeira não permitiu. Nesse momento, Sara e Hira estavam na cozinha. Hira estava limpando a cozinha porque Berri não estava lá. Sara estava pintando na mesa. Sara disse a Hira que a tia Berrie ficaria muito feliz ao ver a cozinha. Hira respondeu: "Acho que demorou demais, eu queria ter ajudado." Sara respondeu: "Eu estava aberta a isso." Nesse instante, Orhun entrou na cozinha e disse a ela que também estava aberto. Sara ficou contente ao ver Orhun. Ela contou para a mãe que o tio Orhun também estava com fome. Hira disse a eles que Berri e Hanam não havia preparado nada. Orhun então sugeriu: "Vamos contar a ela lá fora." Hira respondeu que não havia necessidade disso, que prepararia algo imediatamente e começou a cozinhar. Orhun sentou-se ao lado de Sara e começou a pintar. Após desenhar a imagem, Sara pergunta a Orhun se podem dar uma volta no jardim. Ela acredita que isso também o ajudará a se sentir melhor. Orhun responde: "Mas preciso tomar meu remédio primeiro." Sara se levanta para pegar o remédio dele. Orhun a interrompe e diz: "Estou colocando o remédio na minha bochecha, mostrando a área." Ao ver isso, Sara sorri e beija-lhe a bochecha. Hira também presenciou a cena. Ele ficou imensamente feliz ao ver a proximidade delas. Orhun se volta para ele e pergunta se ele precisa de alguma ajuda. Hira sorri e responde: "Estou bem, posso lidar com isso." Mais tarde, finalizaram as pinturas de Orkon e Sara. Sara diz a Orhun que tudo correu muito bem. Orhun sugere: "Podemos emoldurá-las se você quiser." Sara concorda alegremente. Em seguida, Orhun diz a Sara: "Vamos ajudar sua mãe." Hira responde que já cuidou disso e só precisa fazer a salada. Orhun se levanta e diz: "Vou cortar as cenouras." Sara olha para eles e pergunta: "Posso ser o seu coelhinho?" Orhun lhe entrega uma cenoura e responde: "Agora você é um coelho de verdade." Sara começa a comer sua cenoura ali. Hira a observa com carinho. Em seguida, ele comenta para Orhun: "Nosso coelho não é fofo?" Quando Orhun ouve isso, olha para o rosto de Hira com amor e diz: "Ela é muito fofa." Depois, todos jantam juntos. Sara está nos braços de Orhun. Ele pergunta se eles devem empinar uma pipa quando o tempo estiver bom. Orhun sugere: "Você pode empinar a pipa e até escolher a cor." Naquele momento, Sara estava dormindo nos braços de Orhun. Hira comenta com ele que está cansada, mas muito feliz. Orhun olha para Sara e responde:
Eu também estou muito feliz. Ira diz que vai colocá-la na cama. Orhun pega Sahra nos braços e diz: espere, não a acorde, eu a levo. Orhun leva Sahra até o quarto da mansão. Ira diz que não era necessário. Orhun pede para ele não acordá-la até chegarem lá. Em seguida, Orhun e Ira trocam olhares amorosos. Depois, Orhun dorme tranquilamente, olhando para Sahra. Ele pensa: se eu tivesse uma filha assim, seria a pessoa mais feliz do mundo. Ira deseja contar a Sahra que ela é sua filha o quanto antes, mas decide esperar até que Afif tenha alta do hospital. Nesse momento, a cabeça de Ira começa a girar. Orhun a segura e pergunta: você está bem? Ira responde que estava um pouco sonolenta e se sentia fraca. Orhun informa a ela que irá ao hospital visitar sua mãe. Vou levá-la comigo para que possam administrar um soro nela. Ira responde que não há necessidade disso, mas Orhun insiste. Não se preocupe, Ira. Prepare-se. Vamos lá. Berria Hanam também se ofereceu para cuidar de Sara, e Ira concordou com isso. Mais tarde, a enfermeira conduz Ira até o quarto e a conecta ao soro. Ela lhe diz que o medicamento ajudará ela a descansar e dormir, e então sai do quarto. Orhun, ao sair da sala, diz: Ira, eu cuidarei de minha mãe. Ira adormece naquele instante. Enquanto isso, Orhun chega à porta do quarto de Afif e encontra o sultão ali. Ele, irritado, diz: você deveria ir para a mansão. O sultão responde, dizendo que devem ir imediatamente para a mansão. O sultão, sem apoio, segue para a mansão. Orhun, por sua vez, liga para Erhan e avisa: o sultão esteve aqui. Ele acrescenta: não quero que ele fique aqui. Tome as precauções necessárias. Nesse momento, a enfermeira está com Afif, que começa a recuperar a consciência. Ela lhe administra o medicamento. Logo, o telefone da enfermeira toca. Ela pergunta à amiga: você pode cuidar de Ira? Tenho algo urgente para fazer. Afif, ao ouvir isso, pergunta à enfermeira o que há de errado com ela. A enfermeira responde que Ira apenas está cansada e descansando agora. Após a enfermeira sair, Orhun se aproxima de Afif e, ao ver que ela está bem, segue para a fábrica. Afif, por sua vez, vai até o quarto de Ira, pega o medicamento que poderá prejudicá-la e mistura-o ao soro em uma seringa. O episódio 475 começa com Afif indo até o quarto de Ira. Afif planejava tirar a vida de Ira. No momento em que Afif estava prestes a misturar o remédio no soro de Ira, Daphne entrou no quarto e perguntou: você estava aqui? Ela questiona por que Afif se levantou, lembrando que deveria descansar. Afif responde que foi cuidar de Ira, mas que ela estava dormindo. Daphne e Orhun estão atentos à situação e dizem: venha, vamos para o seu quarto, conduzindo Afif até lá. O plano de Afif falhou. Enquanto Daphne e Afif estavam no quarto, Orhun terminou seus afazeres e foi ao encontro delas. Daphne pergunta se ele conseguiu resolver seus assuntos, e Orhun explica que voltou no meio do caminho, pois os funcionários cuidaram de tudo. Nesse momento, Ira entra no quarto. Daphne, ao vê-la, pergunta surpresa: você acordou? Ira confirma e questiona Daphne se ela está bem, mencionando que a senhora Afif também demonstrou preocupação. Ela conta que viu Afif em seu quarto e que ela a acompanhou até lá para se certificar de que estava bem. Ira, ao ouvir isso, fica desconfiada e pergunta: foi isso mesmo? Mas logo tranquiliza a todos dizendo: não se preocupem, estou bem, me senti melhor depois que descansei. Afif comenta que só queria ver se Ira estava bem, mas que sua mente está um pouco afetada pelos remédios. Ira garante que ficará bem. Orhun e Afif a informam que partirão dali no dia seguinte e que ela precisa se recuperar antes da cirurgia. Após isso, eles deixam o quarto. Quando Ira expressa o desejo de ficar ali, Orhun pergunta: tem certeza de que quer permanecer aqui? Ira admite que ainda não se sente totalmente bem e menciona que tem mais um soro para tomar, além de querer verificar Afif Hanam. Orhun, ciente da situação, decide partir com Daphne, dizendo: se algo acontecer, me ligue. Estarei de volta logo pela manhã. Assim que eles saem, Ira vai até o quarto de Afif e a confronta. Por que veio até meu quarto? Afif hesita por um instante e depois responde: eu queria te convencer. Ira não acredita e a desafia: você não está dizendo a verdade. Afif tenta se justificar: a família é tudo para mim.
Se isso vier à tona, Orhun jamais me perdoará. Ele afirma que escondi sua filha dele, mas a verdade virá à tona. Afif lhe diz, não faça isso, Orhun nunca me perdoará. Ira comenta que cada pessoa enfrenta o que merece nesta vida e que Orhun descobrirá a verdade amanhã. Em seguida, ela parte dali. Afif já não sabe mais como agir. Orhun retorna para casa. Sara está dormindo em seu quarto. Ele se aproxima e senta-se ao lado dela. Depois pergunta para si mesmo, quando foi que você encontrou um espaço assim no meu coração? Ele começa a acariciar os cabelos dela e murmura, como posso te deixar? Como poderíamos nos separar? E completa, se você fosse minha filha, eu te amaria tanto. Orhun sente uma tristeza profunda por ter que se afastar de Sahra, mas ainda há esperança. Pela manhã, Ira está ao lado de Afif, aguardando ele despertar. Assim que ele abre os olhos, Afif pergunta, você está bem? Mas antes que ele possa responder, ela mesma diz que não está. Ira então comenta, conversei com seu médico, seus exames estão bons. Sei que você está doente, mas hoje a verdade será revelada. Afif tenta impedir, dizendo que isso não pode acontecer. Orhun interrompe e afirma que sua filha se reunirá com seu pai. Então não há mais por que resistir. Afif está completamente sem saída. Sua vida agora está nas mãos de Ira. Nesse momento, Orhun e o médico entram no quarto. O doutor informa a Afif que seu estado de saúde está estabilizado e que ele pode ir para casa hoje. Porém, para evitar encarar a realidade, Afif insiste que não se sente bem. O médico, no entanto, reforça que seria melhor descansar em casa. Orhun decide, está na hora de voltar para casa. Sem alternativas, Afif está encurralado, sem ter mais para onde fugir. Naquele momento, o sultão queima a mão e precisa ir ao hospital. Mais tarde, Orhun e Ira levam Afif de volta para casa. Ele diz que irá para o quarto da mansão. Depois, pergunta a Berri onde está o sultão. Berri responde que Sultão Hanan sofreu um acidente e foi para o hospital. Nesse instante, Sahra se aproxima. Ela entrega a Afif uma flor feita de papel e diz, fiz isso para você. Afif, receoso, pega a flor das mãos de Ira e agradece. Em seguida, todos vão para o quarto da mansão. Orhun se afasta para atender um telefonema. Afif, desesperado, suplica a Ira. Por favor, não revele nada a ele. Eu farei o que você quiser. Não posso perder meu filho. Diante disso, Ira responde. Você pode trazer de volta aquele que perdemos há 6 anos? Você não pode mudar o passado. Hoje, você enfrentará as consequências de seus atos.